Olá, eu sou a Carolina. Esse é mais um vídeo da matéria Prática de Eletromagnetismo. Agora com o experimento número 2, falar um pouquinho sobre os capacitores. E só para deixar claro, o professor fez uma divisão de pessoas em grupos. Eu fiquei no grupo C, então os meus resultados com um dos meus colegas vai ser bem diferente, porque eu vou usar materiais diferentes nas simulações dos meus capacitores e vou usar também formatos um pouquinho diferentes, com medidas um pouquinho diferentes desses capacitores aí. Mas beleza. Em resumo, o que que eu vou falar? Vou falar um pouquinho sobre o que é um capacitor, os tipos de capacitores, suas aplicações, e vou falar um pouquinho também sobre o conceito de capacitância no final das simulações. Essas simulações vão ser feitas utilizando o software Ansoft Maxwell, e por fim, vou comparar os resultados obtidos de forma teórica com os gerados pelo software. Bom, introduzindo aqui, né? Vamos analisar o comportamento de diferentes capacitores em diferentes meios no decorrer dessa apresentação. Beleza, mas o que é um capacitor, né? Capacitor é basicamente um componente armazenador de energia, que acontece basicamente por causa de uma diferença de potencial que gera um campo elétrico. E através desse campo elétrico, o capacitor armazena energia no seu circuito. E beleza, aqui temos alguns tipos de capacitores, né? Começando pelo cerâmico. É, Normalmente eles são mais baratos e menores. Eles têm uma boa resposta a alta frequência. Normalmente são utilizados em circuitos de baixa potência, como osciladores e filtros. Já o capacitor de poliéster, ele tem uma boa estabilidade e precisão e normalmente são utilizados em circuitos eletrônicos de baixa a média frequência. Normalmente utilizados aplicados em áudio. E aí, seguindo para o capacitor eletrolítico, eles têm alta capacitância e são utilizados em circuitos eletrônicos de potência. E podem ser feitos de alumínio ou tântalo, que é esse aqui. Beleza, capacitor de tântalo tem alta estabilidade com precisão. São utilizados em circuitos eletrônicos de alta frequência em aplicações de precisão, como os instrumentos de medição. Quase finalizando, vamos aqui para o capacitor de óleo, que é utilizado em circuitos de alta potência, porque eles são capazes de lidar com altas correntes elétricas e altas temperaturas. Por último, e não menos importante, os capacitores que têm capacitância ajustável, que permite justamente ajustar a frequência, né, de um circuito, e aí por isso eles são utilizados em circuitos de sintonia, como por exemplo rádio e televisão. Bom, a gente tem que a capacitância é propriedade de um sistema condutor armazenador de carga. E ele normalmente é proporcional à carga armazenada e inversamente proporcional à diferença de potencial elétrico entre essas placas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão de cálculo de capacitância mais para frente. Em outras palavras, a capacitância é a medida da capacidade de um objeto em armazenar cargas elétricas em um campo elétrico, que é justamente isso aqui, ó, que eu acabei de falar. É proporcional à carga armazenada e inversamente proporcional à diferença de potencial elétrico entre as placas. Beleza, partindo para os procedimentos experimentais, vou compartilhar aqui a tela do OneSoft. Partindo aqui para a nossa simulação, né? Nossa primeira simulação do capacitor plano com dielétrico. Vou abrir o projetinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é o desenho do capacitor, né? Das placas. E aí, para fazer esse desenho, eu vou utilizar um retângulozinho e aplicar ele no plano 3D. Beleza. Colocar as medidas.
Essas medidas aí foram calculadas de acordo com o roteiro disponibilizado pelo professor. Como eu já falei, sou do grupo C, né? Então, as minhas medidas foram essas aí que estou colocando agora. Ajeitando as medidas da primeira placa. Temos a primeira placa. Agora eu estou criando o que vão ser os furos das minhas duas placas dos capacitores. Aqui no início eu estava tendo algum probleminha com as medidas, eu fiz umas anotações, mas beleza, com o primeiro furo, copiei e colei ele para a gente replicar, né? Porque os três furos dessa placa vão ter as mesmas medidas, só mudando a posição. Temos dois furos, agora é só mudar o terceiro. Três furos principais feitos. Usar a função subtract aqui. Primeira placa todinha pronta. Aqui eu copiei e colei a plaquinha de baixo, né? Para poder fazer as nossas duas placas do capacitor, que é exatamente o que a gente precisa aqui para esse experimento. Eu vou criar mais uma forma aqui para fazer um furinho de tamanho infinitesimal, muito pequenininho, para eu conseguir descartar esse cálculo desse furinho nos meus cálculos teóricos. Mas ele existe aí, existe também no roteiro. Então é necessário colocar ele. Só ajustando a posição.
Aí o tamanho bem pequenininho. Beleza. Apito. Usar a função subtract. Deu um errinho. Refazer aqui. Tudo certinho. Não dá para enxergar o furo porque ele realmente foi bem pequeno. Agora é só mudar os nomes para ficar mais organizado. Estou mudando aqui o tipo de solução, de magnetostática para eletrostática. Agora estou colocando material nas placas, né? Vai ser cobre. Agora fazendo dielétrico aqui. O material que meu grupo ficou responsável foi água destilada. Então, colocando aqui água destilada no nosso dielétrico. Vou ajustar as medidas dele, né? 0,8 de espessura.
Ajustando a posição, o tamanho tudo certinho. Placa A feita, placa B feita, de elétrico pronto. Agora, ajustando os parâmetros para a simulação, adicionar uma análise, adicionando os parâmetros, adicionando as excitações, a voltagem na placa A, que é de 0,8 volts. Na placa B, vou colocar a voltagem B para 1 volt. Beleza, então aqui as duas voltagens já. Agora a matrix. Como essa foi a primeira simulação que eu fiz no Ansoft Maxwell, eu tive bastante dificuldade, levei muito tempo para fazer algumas coisas simples. Então eu vou acabar apagando algumas coisas aqui que já foram feitas, refazendo. Vou colocar aqui a voltagem na placa A, de 0,8 volts. Na placa B, de 1 volt. Beleza, agora como parâmetros, vou colocar as matrizes de tensão. Deu erro aqui nessa definição. Nessa primeira simulação, eu estava aprendendo a usar o OneSoft ainda, então tive um pouquinho de dificuldade. E algumas partes eu tive que refazer, tive que apagar.
tive que ir voltando. Aí dá para ver que falta o setup de análise. Agora, a princípio, está tudo certo. Agora, antes de simular, eu vou só escolher o plano para simulação, né? Para os cálculos, para a gente visualizar. Aqui em Field Overlays, o plano que eu selecionei. Eu vou definir esses fields aí para todos os objetos. De novo. Agora é salvar para poder simular. Criando uma pastinha aqui só para usar para Eletromag. Agora vai rodar a simulação. Uma coisinha que eu tinha esquecido de fazer é deixar o dielétrico mais transparente, para poder a gente ver essa questão do gráfico, né, da própria simulação. Estava aprendendo a usar o software, ainda não tinha percebido que seria necessário fazer isso. Então, vamos lá, colocar a transparência no dielétrico. Deixei ele 100% transparente, e aí a gente consegue ver o que acontece com o campo magnético dentro desse capacitor. Aí a gente vê as linhas de campo. Já ter acesso aos resultados. Vamos aqui só colocar para Faraday, porque meus cálculos foram todos em Faraday. E aí a gente tem que chegou a 3,34. Então, como resultado para o primeiro capacitor, né, para a primeira simulação do capacitor plano, a gente tem um valor bem parecido, né? Lá deu 3,34, 10 a menos 10 Faraday, e aqui nos meus cálculos deu 3,17, com as mesmas medidas e o mesmo dielétrico, né, de água destilada. Agora vamos para o capacitor cônico, ou cilíndrico, desculpa, com dois dielétricos. Abrindo aqui o projetinho, vamos direto fazer o formato, né, cilíndrico. Capacitor a gente precisa de duas bases e o meio no centro, né? Então a gente vai começar pelo cilindro externo.
Começando pelo cilindro externo do capacitor, tem essas medidas aí que foram calculadas de acordo com o roteiro, de acordo com o meu grupo. Tirar o zoom. Beleza. Cilindro externo. Vai fazer outro cilindro para fazer um furo nesse cilindro externo. De novo, definindo o tamanho desse cilindro. Usar a função subtract aqui. Aí a gente já tem a primeira placa do capacitor. Partindo para mais um cilindro. De novo, com as medidas, tudo certinho. Essa aí é a minha placa interna do capacitor. Aí estava faltando o dielétrico, então vamos fazer o dielétrico aqui. Ele vai ter exatamente o tamanho desse espaço entre os dois cilindros principais. Então, o raio interno da placa externa, o raio externo da placa interna. A ideia é usar a função subtract. Para colocar nomes para facilitar aqui essa divisão. Colocamos 100% de transparência no dielétrico, para ele não atrapalhar a gente visualizar os resultados. Beleza. O material do nosso capacitor vai ser, dessa vez vai ser a alumina. O alumínio, desculpa. Agora colocar o material no dielétrico. Teflon. De novo, dando nome aos bois. Dá o nome de cilindro A e cilindro B. Mudando a solução, tipo de solução, de magnetostática para eletrostática. Vou criar uma região para essa simulação, que vai ser o vácuo. Agora acrescentar tensão, né, nos dois ladinhos do capacitor.
Na placa B vai ser de 5 volts. E na A vai ser de 2 volts. Tanto os últimos ajustes, né, no capacitor, para facilitar a visualização da simulação, mudar um pouquinho a transparência dos dois cilindros. Só checando de novo os materiais que eu usei. Fazer as últimas definições aqui, para começar a simular. Checando as voltagens, adicionando matrizes. Adicionando o tipo de solução. Agora, a visualização, né, da nossa simulação, com todos os objetos, nesses dois sentidos aí. Checando para ver se tá tudo certo. E vamos salvar para simular. Agora com o segundo capacitor, né? Pronto, simulação rodou. Já dá para visualizar mais ou menos ali como é que funcionou, como é que se comportaram os campos dentro do capacitor. Mas aí, para facilitar, vou só dar uma animada aqui. Ajustando uma animação para visualizar melhor o que está acontecendo, né, dentro desse capacitor. Fica teimosa, né?
Que vou adicionar uma animação para melhor visualizar o que está acontecendo dentro do capacitor. Beleza. Aí a gente consegue ver direitinho o campo, né? O comportamento dele dentro desse capacitor. Esse dielétrico em especial. Agora visualizando os resultados. A gente tem que a tensão final é de 1,91, 10 elevado a menos 12. Aqui, como previsto pela simulação, né? O cálculo teórico deu exatamente o mesmo resultado, 1,91 vezes 10 a menos 12 Faraday na capacitância. Beleza, partindo para o próximo, indo para o capacitor esférico. Vamos adicionar aqui a nossa esferinha. E ajustar o tamanho. Agora ajustando o tamanho do furo que a gente vai fazer nela. Usando a função subtract. Deu um errinho. Ok, função subtract. Ajustar a transparência para a gente visualizar melhor. E dar um nome aqui. Esfera externa. Agora vamos para a esfera interna. Na verdade, começando pelo dielétrico, né? Eu estou fazendo a esfera externa e interna, que vai compor o dielétrico, colocando os tamanhos, né? Do raio externo e interno, que vai ter esse dielétrico. Tô checando se é 4 mesmo, o raio interno. Beleza, agora subtrair essas duas esferas para o que vai ser o dielétrico. Deu um errinho. Estou mudando o nome para organizar. Adicionando 100% de transparência. E aí a esfera interna. Tudo prontíssimo. Só checando os valores. E aí vou adicionar o material, né? Nesse capacitor, que no caso do meu grupo vai ser ouro. E o dielétrico vai ser de polietileno.
nenhum. Agora colocando uma região para que essa simulação aconteça, mudando a solução para eletrostática, só dando um double check aqui nas minhas esferas e colocando a excitação. Na esfera externa, a excitação vai ser de 10 volts e na interna de 22. Partindo aqui para as propriedades, né? Os parâmetros. Vou adicionar as matrizes. Checar o que falta. Adicionar análise. Ainda não foi. Adicionando o tipo de solução. Definindo o plano para que ocorra a simulação. Para todos os objetos. E de novo. Para todos os objetos. Checando. E agora salvando. O projeto 3 já é o terceiro capacitor que a gente está fazendo. Carregou aqui. Agora é só animar para visualizar melhor o que vai acontecer. Então, ajustando na posição, aí a gente consegue visualizar o comportamento do campo em todo o capacitor.
Resultados agora. Em Faraday, a gente calculou a capacitância de 4,49 vezes 10 a menos 12. Aqui o resultado destoou um pouquinho, mas por muito pouco mesmo. A gente calculou 4 e pouquinho, e aqui deu 3,94 vezes 10 a menos 12 Faraday, com todas as especificidades desse capacitor, né? O dielétrico de polietileno e os raios externo e interno com essas medidas aqui. Agora, para a nossa quarta simulação, a gente tem um capacitor esférico com dois dielétricos. Então, eu vou usar a mesma simulação do capacitor esférico de um dielétrico e fazer algumas modificações. Beleza, como eu falei, só vou fazer algumas modificações. Então, a gente vai usar essa função split para dividir usar essa função split para dividir o dielétrico em dois. Mas, na verdade, ele apaga a outra metade, né? Essa função. Então, copiar, colar e rodar, girar a cópia. Usar essa função rotate, colocar aqui para rodar 180 graus em volta do eixo Y. Beleza, temos dois dielétricos. Vou mudar os nomes para facilitar. Dielétrico 1 e 2. E esses dois dielétricos, não adianta ter dois dielétricos e os dois serem do mesmo material, né? Então, vou colocar outro material aqui no para diferenciar esses dielétricos. Porra, Carolina. Pergunta. Eu acabei esquecendo de mudar os dois materiais dos dielétricos, né? E aí já comecei a ajustar a simulação. Mais pra frente eu mudo. Definindo, né, em qual plano vai ser essa simulação, para a gente conseguir visualizar essa diferença entre os dois dielétricos. Eu selecionei esse plano. Aí, mesma coisa do que foi usado para as outras simulações, colocando essas questões aí para todos os objetos. Beleza.
acabei rodando a simulação, esquecendo de mudar, né, o tipo de dielétrico. E para ter alguma diferença dessa simulação para a anterior, a gente tem que ter dielétricos diferentes. Então, eu defini aqui dois materiais, e aí vamos rodar de novo de simulação. Beleza? Aqui temos a bonita. Só aproximar um pouquinho. Dá para ver levemente a diferença dos campos, né? De um dielétrico para o outro. Dá para ver que muda um pouquinho a forma com que eles. Não sei, eles mudam, eles são diferentes para materiais diferentes, né? Dá para ver que o de cima, os campos são um pouquinho maiores do que os de baixo. Mas beleza, verificando os resultados aqui, deu 8,3 volts, vezes 10 a menos 11. Na simulação, a gente obteve o resultado de 8,3 volts, né? 8,3 vezes 10 a menos 11 Faraday. E aqui no cálculo teórico deu um pouquinho diferente, mas ainda bem aproximado, né? 7,18 vezes 10 a menos 11. Utilizando, de novo, os mesmos materiais para os dielétricos e os mesmos medidas, né, da simulação. Partindo para nossa última simulação, agora com um lookinho diferente. Vamos para a simulação do capacitor cônico com 4 dielétricos. Fiz o primeiro cone aí, que vai ser o cone externo. A gente vai fazer 2 cones para furar esse cone externo da mesma forma que a gente fez com o cilindro, com o capacitor cilíndrico e o capacitor esférico. Aqui eu já peguei mais o jeito da simulação, tô fazendo as coisas um pouquinho mais rápido. Já tô colocando as medidas, né, que eu fiz baseado com os dados que o professor deu no roteiro. Fiz alguns cálculos e cheguei nesses valores para o raio superior, inferior, e a altura foi dada, que foi de 70 milímetros. Tirar o zoom, facilitar. Agora as medidas para o cone interno, para a gente fazer os furos. Mesma altura, beleza? Já partindo para a função subtract. O raciocínio aqui tá lento, mas vai. Usando agora a função subtract. Agora com a função subtract. Temos o cone externo. Fazer mais um cone aqui. Que vai ser o dielétrico. Já deixei da altura certa. Só arrumar os valores.
Mais um cone para fazer o furo no dielétrico e ele ficar só entre os dois cones do capacitor. Agora com o raio do cone interno. Beleza, usar de novo a função subtract. Eu erro de novo. Temos nosso dielétrico. Um só, por enquanto. Agora fazer o cone interno. Trinta e um ponto 71,72. Tô sem mouse, então dá um trabalhinho pra mexer. É que eu comecei a mudar um pouquinho as cores das coisas, mas só para facilitar a visualização. Acho que depois eu vou alterar de novo. Beleza. O nosso capacitor é com 4 dielétricos, né? Então, vou usar a função split. Copiar e colar, rotacionar, que nem foi feito com o capacitor esférico. Eu não fiz do jeito mais inteligente do mundo, mas dá certo assim também. Mensagem do Paulo, velho. Voltando, continuar usando a função split. Pressionando o eixo certinho. A gente já tem um quarto de um cone. E aí a gente vai replicar esse mesmo passo a passo aí para fazer os 4 dielétricos, para eles ficarem iguaizinhos. Parte os dois cones na metade, as duas metades na metade de novo, copiar e colar, rotacionar. Aí os nomes que eu tô colocando aqui, tô de acordo com os nomes que eu coloquei na hora do meu cálculo teórico. Vai facilitar um pouquinho a visualização.
Aqui, como eu já tô mais acostumada com o software, eu resolvi deixar bem bonitinho, com a minha cara, o último capacitor desse experimento. Então, eu vou deixar ele coloridinho e bem bonitinho, do jeito que eu gosto que as coisas sejam. Beleza. Agora, para o último de elétrico, rotacionar e colocar uma corzinha. É só mudar a cor dos cones externos para ficar mais bonitinho. Fechou? Temos aí o nosso capacitor. Agora a gente só precisa definir os materiais, né? De cada coisa. Beleza. O capacitor em si, né? As placas do capacitor vão ser de ouro. Então, vou colocar aqui material. Feito. E aí, os dielétricos são de quatro materiais que o próprio aluno pode escolher. Aí, eu acabei escolhendo materiais com a permeabilidade relativa parecida. Eu devia ter escolhido materiais com a permeabilidade um pouquinho mais diferente para a gente visualizar melhor na simulação. Mas foi com isso que eu trabalhei. Então, vai ter dielétrico de polietileno, vai ter dielétrico de poliestileno, vai ter de teflon, e vai ter de alumínio. Poliestileno. Fechou. Agora a gente já tem tudo certinho para simular. Só definir os parâmetros. Agora, com a região criada, definir o tipo de solução, né, para eletrostática novamente. Aí a gente vai colocar a estação como a gente fez nas outras vezes, né? Beleza, beleza.
Finalizar, colocar a matrix, né? Tensões já foram. Matriz, as duas tensões. Adicionando a solução. Tudo certinho. Salvar para simular. Depois você define o plano para essa simulação. Colocar separado para todos os objetos. E novamente. Beleza. Aí dá para visualizar os campos, né? As linhas. Colocar uma animação aqui. E aí, como eu falei, né? Como eu usei materiais que têm os parâmetros um pouquinho parecidos, a gente não vai notar tanta diferença. Mas se olhar com um pouquinho mais de cuidado, dá para ver sim que essas linhas são diferentes para cada um dos materiais. Mostrando mais de pertinho. Beleza. E de resultados. Solution data. Ok. A gente obteve esse resultado aí, final. Em Faraday, 1,31 elevado a -10. Esse foi o resultado do cálculo teórico, utilizando os materiais que foram dados, né? E cada uma das características do capacitor cônico. E foi um pouquinho diferente do resultado obtido através das simulações, mas ainda próximo. Estou só voltando aqui para a gente dar uma relembrada nos resultados. Então, resultado do plano dielétrico, resultado do capacitor cilíndrico com um dielétrico, do capacitor esférico com um dielétrico, capacitor esférico com dois dielétricos e o último capacitor cônico. Todos ficaram aproximados, alguns resultados teóricos ficaram idênticos ao simulado, mas aí por vários motivos a gente não tem sempre o resultado tão preciso quanto gostaria. E para dar uma finalizada aqui, né?
falar um pouquinho sobre essa questão da capacitância. E explicar como que se mede a capacitância, o que que a gente pode usar para fazer essa medição e como fazer essa medição sem o capacímetro, que normalmente é o que a gente usa para aferir a capacitância, né? Normalmente o funcionamento desse capacímetro se baseia nos princípios de carga e descarga de um capacitor. Ele é um componente eletrônico que armazena a carga elétrica e é composto por duas placas, o capacitor, no caso, né? Que eu já tinha explicado anteriormente. Essas placas são condutoras, separadas pelo material isolante, que a gente chama de dielétrico. E aí, quando uma tensão é aplicada nesse capacitor, ele vai se carregar com a carga, armazenando-as nas placas, armazenando essa carga na placa. E beleza. Além de medir essa capacitância com o capacitor, a gente utiliza alguns métodos, que eu trouxe aqui como exemplo o método do cronômetro e resistor. Como é que faz isso? A gente carrega o capacitor com uma tensão conhecida, em seguida a gente descarrega ele com um resistor conhecido. Aí a gente vai medir o tempo necessário para o capacitor descarregar completamente usando esse cronômetro. E aí a capacitância vai ser calculada usando a constante de tempo do circuito, que é a resistência multiplicada pela capacitância. Também tem um método de oscilação, que ele vem a partir de um circuito oscilador. Você vai criar um circuito oscilador utilizando capacitor desconhecido, em conjunto com outros componentes, que podem ser resistores, e oscilador de áudio, por exemplo, um alto-falante. E aí a gente vai ajustar esse circuito até que ele alcance uma frequência de oscilação conhecida. Em seguida, a gente substitui o capacitor desconhecido por um capacitor de referência e ajusta de novo o circuito para obter a mesma frequência. E aí a gente vai obter essa capacitância desconhecida comparando as frequências dos dois circuitos, com o capacitor conhecido e com o capacitor desconhecido. Terceiro exemplo aqui de método, né? Tem o método de carga por tempo. A gente pode utilizar um circuito simples que carrega o capacitor desconhecido com uma tensão constante através de um resistor. E aí a gente mede o tempo necessário que esse capacitor atinja uma tensão específica. Como, sei lá, por exemplo, esperar ele atingir 70% da tensão total. E aí esse tempo vai ser chamado de constante de tempo do circuito. Ele vai estar relacionado à capacitância através desse resistor que a gente colocou nesse circuito. E aí, conhecendo o valor do resistor, dá para calcular a capacitância. E assim, esses métodos caseiros, eles fornecem resultados aproximados, né? Eles não são tão precisos quanto os resultados obtidos pelo capacímetro comercial. Mas, dependendo da situação que a gente está, às vezes não tem acesso ao capacímetro, eles atendem e são muito úteis nessas situações. Resultados já foram abordados anteriormente. Finalizando, então, nessa apresentação sobre os capacitores, né, a gente explorou um pouquinho os fundamentos desses componentes, seus tipos, suas aplicações e circuitos eletrônicos. E a gente realizou experimentos práticos, né, com simulação, com diferentes configurações de capacitores e diferentes configurações de dielétricos. Com certeza isso ajudou muito a compreender a importância da capacitância como propriedade de armazenar energia elétrica e também ajudou muito a aprender métodos alternativos para medir essa capacitância sem um capacímetro comercial, que eu acabei de falar. Assim, espero que essa exposição tenha despertado interesse de quem está assistindo aí, que estimule a gente a aprofundar nossos conhecimentos, que estimule a gente a aplicar esses conhecimentos em soluções inovadoras, principalmente para o setor energético, que é a minha praia. Obrigada pela atenção, até a próxima.